hoje nós estamos com um tema muito propício para o momento que nós estamos passando, queridos. Então você vai abrir a sua Bíblia lá em João 10:10. Nós vamos ler a parte B. Enquanto você procura aí na sua casa a sua Bíblia, o versículo João 10:10, eu vou aqui liberar o tema dessa mensagem. O tema dessa mensagem é princípios para a multiplicação financeira. Quem quer multiplicação financeira aí? Amém, eu também quero. Então, queridos, como eu falei, é muito importante a gente tratar desses princípios, desses fatores, por conta de crises que, quando surgirem, nós vamos estar preparados para elas. Isso eu falo na área de finanças. Amém? Então, vamos ler a palavra do Senhor esta noite. A parte B diz assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento de estarmos aqui compartilhando, Senhor, a Tua palavra, os Teus princípios. Tira todo impedimento, Pai, que nós possamos receber de Ti essa porção e que possamos principalmente praticar, Senhor. Nos dê força para que isso aconteça, que eu tenho certeza que nós vamos passar pela prova e dando glória a Deus. Amém. Então, queridos, como eu falei, o tema da mensagem, princípios para multiplicação financeira. Nós vamos direto ao ponto, por conta do tempo mesmo, e a gente vai iniciar com o primeiro princípio, o princípio da semente. O princípio da semente, ele tem um primeiro fator, que nós podemos falar de fator da inércia, ou seja, a semente tem que ser plantada. Se tiver duas ou mais pessoas aí com você, ou você mesmo exercita sozinho e fale, a semente tem que ser plantada. Por quê? Esse fator, ele é um fator fundamental para que nós possamos ter uma multiplicação financeira em nossas vidas, para que nós possamos passar por qualquer tipo de crise e que essa crise possa ser um trampolim, na verdade, para nossas vidas financeiras. Amém, queridos? Então, a semente tem que ser plantada. A gente não tem como colher algo que a gente não plantou. Jesus, ele usou a natureza para que nós pudéssemos entender as leis espirituais. E muitas vidas financeiras, elas estão precisando desatar por conta da falta de prática desses fatores. Vamos lá com um exemplo. Você limpa um terreno, você deixa ele limpinho, daqui a uns 3 meses, 4 meses, você passa por ele, vai lá e você encontra um pé de laranja, um alface. Será que você vai encontrar? Não vai encontrar, porque você tem que plantar para poder colher. Esse é o primeiro princípio, né? A palavra de Deus diz que aquele que entrega os dízimos, as ofertas, aquele que doa, com certeza ele diz que as janelas do céu vão se abrir, e ele diz, fazei prova de mim. Ou seja, primeiro fator, inércia, nós não podemos estar parados. Amém, queridos? Então, o segundo fator, eu vou passar assim de uma forma bem objetiva, por conta mesmo do tempo e da forma que a gente está trabalhando esses princípios essa noite. O segundo princípio, eu posso dizer que é um fator risco. O próprio Jesus, ele diz assim, ele fala, olha, se a semente cair na terra e não morrer, ficará ela só. Porém, se ela morrer, dará muitos frutos. Ou seja, muitas vezes a gente até faz a nossa parte, a gente investe em algo. Muitas vezes a gente investe em negócios, planta em algo, inclusive no reino de Deus, e a gente fica assim, como o próprio Jesus falou, não morre dentro de nós. Acho que nós que estamos mais familiarizados, a maioria está, quando a gente vai entregar lá nossa oferta, nosso dízimo, parece que a gente quer puxar de volta. É isso que esse princípio, esse fator está dizendo, tem que morrer no meu coração para que haja colheita. Amém, queridos? Então vamos passar adiante, dentro desse fator, dentro desse princípio da semente,
nós podemos ver o princípio, o fator natureza. Você vê que cada fator desse, se for tratado em nossas vidas, nós vamos passar muito fácil por qualquer situação, e essa situação vai acabar que a gente vai até ter resultado em cima de qualquer crise que existir. Amém? Porque a crise também, ela é uma oportunidade. Eu sei que a gente está com problemas na área de saúde, mas neste momento nós estamos falando aqui sobre área financeira. Então, o fator natureza, ele é um fator em que a Bíblia fala lá em Gênesis, que tudo que vai ser colhido é segundo a sua espécie. Ou seja, aquilo que eu planto e aquilo que eu vou colher segundo a sua espécie. Então, se eu plantar abacate, eu vou colher abacate. Eu não posso plantar mamão e colher banana. Se eu quiser amor, eu vou ter que plantar amor. Vocês estão entendendo, querido? Eu estou falando muito rápido. Mas é isso. Nós estamos falando de finanças, então, o que é que nós temos que entender? Que se é segundo a sua espécie, eu não tenho como colher dinheiro se eu não plantar dinheiro. Amém, queridos? Então acontece muito isso, da gente achar que é algo místico, mas não é. A gente não pode esperar por isso, que eu vou ganhar na loteria. Pode até acontecer, Deus pode fazer isso, sim, pode. Mas existe uma lei espiritual que eu só vou colher aquilo que eu plantei. Então, queridos, passando para um outro princípio, o princípio do plantio. O princípio do plantio, nós temos a qualidade da onde nós vamos plantar. Você vê que tem todo um processo. No momento, nós estamos falando ainda daquilo que nós não estamos enxergando. Nós estamos falando só da semente, só da terra. Até agora não houve colheita. Então, a qualidade, ela tem que existir. Os solos têm que ser férteis. Ou seja, a palavra de Deus, ela diz assim, que aquele solo, ele tem que ser bom, e que ele dará por 30, por 60 e por 100. Ou seja, mas quais são os solos férteis que existem? Melhor de plantar, o melhor solo que eu posso orientá-los a plantar é o reino de Deus. Imagina só, você plantar no reino de Deus, e esse projeto de Deus é um projeto de transformar pessoas. Pessoas vão ser formadas por uma escola bíblica, pessoas vão ser libertas, salvas. Imagine o resultado daquilo que você plantou, né? E esse é um resultado no local que você plantou. Mas a palavra de Deus diz que mais bem é aventurado aquele que planta, aquele que dá, do que aquele que recebe. Ou seja, você vai ser contemplado por essa bênção. Qual é o outro solo que eu posso dizer que seja um solo ótimo de plantar? O solo dos meus pais, por exemplo, porque nós temos promessas quando a gente trata, quando a gente planta no solo em relação à nossa família, aos nossos pais. Eu, por exemplo, eu tenho hoje uma mãe, porque a palavra de Deus diz, eu não tenho mais pais, mas eu tenho a minha esposa, e a palavra de Deus diz que eu sou uma só carne. Ou seja, então a minha sogra é a minha mãe. E aí, como é que eu planto? Será que ela gostaria? A maioria aqui conhece a história do meu cunhado, que a gente leva algumas vezes, hoje ele está no centro de recuperação, mas está bom. Será que para ela é mais importante uma casa, um carro, algo? O que alegraria mais o coração da minha sogra, como minha mãe, espiritualmente até falando, né? Ela, quando a gente trata dessa situação, quando a gente leva ele num local que é uma plantação e é um terreno fértil, o que acontece? Primeiramente, ela se alegra. Segundo, Deus se alegra. Ele vive uma vida melhor. E eu tenho certeza que nem que eu não queira, eu tenho certeza que Deus vai me abençoar. Deus vai lhe abençoar quando você fizer isso. Eu sei que muitos fazem isso. E que continue fazendo essa plantação, porque são terrenos férteis. A nossa família.
investir na nossa família. Então, queridos, eu posso me estender um pouco mais em relação à qualidade. Eu posso pensar aqui numa qualidade também dos nossos líderes. Você plantar no seu professor, no seu encarregado da sua empresa, o seu patrão. Você pode dizer, não, mas o meu patrão tem muito mais dinheiro que eu. Mas nós temos que diferenciar o que é caridade e o que é generosidade. E você chegar com o seu encarregado e dar algo generoso é aquilo que a pessoa não tem necessidade daquilo. Vou falar aqui, por exemplo, do nosso pastor. Dei 1 litro de açaí aí, você que está na live aí, dê 1 litro de açaí para ele, para você ver a bênção que você vai adquirir na sua vida, principalmente lá quando ele estiver numa obra que ele fala, né, 1h da tarde, e ele tem a condição de comprar esse açaí, mas experimente ser generoso, para você ver a bênção que vai acontecer na sua vida. Então essas são as qualidades que eu elenquei aqui, para que nós possamos desatar a nossa situação, questões financeiras. Essa é a base que está sendo falada aqui esta noite. Então, queridos, eu posso pensar assim, tem outras qualidades? Tem. Às vezes você tem que ajudar o necessitado? Tem sim. Porém, aonde você tem que se direcionar mais é para aquele projeto que tem pessoas qualificadas, para que essas pessoas cheguem até lá, e com certeza vai haver um trabalho mais qualificado. Então esses são terrenos férteis, queridos, que a palavra de Deus ela nos orienta. Então nesse momento, para que a gente possa fechar essa parte da qualidade, eu não sei quanto tempo eu tenho aqui, pastor, eu acredito que mais uns 20 minutos, eu vou chamar aqui 2 pessoas que estão conosco aqui na estrutura, né? Não temos ninguém aqui na igreja, só equipe de trabalho, só para a gente fazer para mostrarmos aqui como que Deus trabalha na qualidade, né? A ótica de Deus não é a quantidade, é a qualidade. Então, vamos pensar que, profetizando aqui na vida do Isaac, ele recebe 5 mil reais por mês, e o Júnior, por enquanto, 500 reais. O dízimo do Isaac é 500 reais. E o dízimo do Júnior, 50 reais. Quem deu mais? Quem deu mais? Não. Ninguém deu mais. Está tudo certo. Porque houve qualidade. 10%, 10%. Deus não olha por essa ótica. Agora vamos para uma parte de oferta. Isso é importante estar falando isso aqui, porque eu sei, eu vivo isso, eu não tenho como ser egoísta e querer a bênção só para mim. Amém, queridos? Então, o Isaac, ele entrega uma oferta de 20 reais, ganhando 5 mil reais por mês. É bíblico, querido, tudo que eu estou falando aqui. Jesus fez isso. Jesus chegou lá e perguntou para os discípulos, quem deu mais? Eu estou aqui exemplificando. Se eu fizer isso na igreja, vão achar até que eu estou fazendo demais. Mas foi Jesus que ensina toda essa orientação. Então, ele disse, quem deu mais? Aí os discípulos falaram, olha, quem deu mais foi esse aqui. Jesus falou, não, quem deu mais foi a viúva, porque ela deu só o que ela tinha naquele dia. Enquanto que essas pessoas que apareceram com esses valores, aparentemente, eram valores maiores, mas eram valores que eram resto para eles. E muitas das vezes, ou a maioria das vezes, se não todas as vezes, infelizmente, há um risco financeiro na vida dessas pessoas. Então, voltando aqui para finalizar essa parte, entregou 20 reais, entregou 10 reais. Quem deu mais? Quem deu mais? Na ótica do Senhor Jesus, quem deu mais foi quem deu 10 reais. Por quê? Ele que ganha 5 mil reais, na ótica de Deus, ele deveria dar 10 vezes mais. Aí eu estou falando isso aqui sem base bíblica, não. Em outros momentos, vocês estão liberados. Amém. Eu tenho base bíblica para isso? Temos. Tem outros momentos que a gente fez, tivemos algumas mensagens aqui, só para concluir essa parte da qualidade.
lá em Provérbios 11, 24, 25, depois você estuda lá fala sobre nós sermos justos naquilo que a gente dá, naquilo que a gente oferta, naquilo que a gente investe. Às vezes, eu estou falando aqui em termos eclesiásticos, bíblicos, mas mais para frente nós vamos falar um pouco sobre algo que vai se encaixar no seu negócio, empreendedorismo, na sua vida estudantil. Amém, queridos? Então vamos acelerar aqui que o tempo está passando, mas é necessário que, mesmo que de forma objetiva, esses fatores fiquem em nossos corações para que a gente possa estar sempre de uma forma que o problema não venha nos impactar tanto, ou que esse problema ele seja algo que venha nos trazer retorno, que isso que ocorre. A crise, ela é oportunidade, depende do ponto de vista, depende da forma que você se encontra. Então, querido, nós vamos falar aqui sobre a visão. Vou falar bem rápido. Abraão, ele tinha uma visão diferente da visão de Jacó. Jacó, até a tradução é enganador. E Jacó, ele falou: Deus, de tudo que eu ganhar, eu vou tirar e vou te dar. Falando assim, mais fácil de entender. E aí Abraão falou: não, eu vou primeiro te entregar, Senhor, para depois ganhar. Traduzindo para nós entendermos. Eu não preciso, tem pessoas que dizem assim: olha, quando eu ganhar na loteria, quando eu ganhar dinheiro, eu vou ajudar as pessoas. Quando eu ganhar, não. Primeiro doe, para depois você ganhar. Essa é a visão. Eu não tenho como ter, nós estamos falando aqui de plantação, de colheita, eu não tenho como colher algo que eu não plantei, eu tenho que primeiro plantar. É diferente. Então, queridos, dentro desse princípio do plantio, nós vamos falar um pouco sobre o tempo que é necessário para aquela semente que você investiu na sua empresa, para aquela semente que você está investindo nos seus estudos, para aquela semente que você plantou. Nós estamos vivendo um tempo em que a sociedade, todos nós, estamos imediatistas. Antes, para você fazer uma feijoada, demorava. Hoje você vai no supermercado e está lá prontinho. Hoje nós temos uma tecnologia boa, necessária, nos ajuda, mas a gente acaba passando para nossa mente que tudo é rápido, tudo tem que ser agora. E a semente, tem semente que é para 1 ano, tem semente que é para 5 anos. Eu falo por mim, semente que eu plantei há 10 anos atrás, eu estou colhendo agora. Temos que ter paciência, querido. Quem é que nos afirma? A palavra de Deus. Lá em Eclesiastes 3 diz que tudo tem o seu tempo. E muitas vezes a gente acaba aqui tomando o lugar, acaba tirando aquela plantação, aquela semente que a gente colocou, a gente acaba aqui parando pela metade, não esperando o tempo do adubo, o tempo do fertilizante, o tempo da colheita, querido. E aí, passando um pouco mais aqui nesse plantio, nesse princípio, em todos esses princípios para a multiplicação financeira, nós vamos falar de mais um fator: o gerenciamento. Você investe, você põe a semente e você não gerencia. E a palavra de Deus diz que vem os espinhos e sufocam a semente. E qual é a sua arma para isso? Eu fiz o meu voto, eu fiz lá, eu me obedeci aquilo que Deus mandou eu fazer, eu investi no meu negócio, eu investi nos meus estudos. Você tem que gerenciar. E nós temos aqui uma arma maravilhosa de gerenciar tudo que nós fomos fazer: oração, jejum, palavra. A gente tem pessoas que às vezes vêm e querendo pôr dúvida: porque olha, não acontece muito isso, querido. Você foi lá, você foi deixar, a gente ouve muito isso, deixar o dinheiro para o pastor. Só que não tem aqui a convicção da palavra de Deus. Eu falo por experiência. Eu planto desde antes de eu estar na igreja. Eu vou falar para vocês, quando eu era pequeno, até comentei com meu filho,
Todo ano eu ganhava bicicleta nova. Por quê? Chegava em outubro, eu doava logo a bicicleta. Quando chegava em dezembro, no Natal, lá vem a bicicleta nova. Voltando lá para aquele princípio, segundo a sua espécie. Aquilo que você planta, você colhe. Amém, queridos? Então a gente vai passar aqui para algo que vai ser muito melhor, porque até agora nós estamos falando só de plantação, só de semente, e é suor, é luta, é esperar, né? É primeiro plantar para depois colher, é um risco que nós estamos correndo, mas agora nós vamos chegar um pouco mais próximo da colheita. Nós vamos falar agora sobre o princípio do investimento. O princípio do investimento. A gente, nesse princípio, o primeiro fator que eu posso falar, queridos, é a reserva. Eu vou perguntar para quem está na live aí, se quiser responder, quem fez uma reserva? Para que serve a reserva? Será que José, ele não tratou dessa área lá do Egito? Que ele descobriu o sonho lá, essa história toda, sabem, de Faraó, né? Ele revelou o sonho que ia ter 7 anos de fome, só que não ocorreu esses 7 anos de fome, porque nos 7 anos de fartura, ele fez a reserva. No caso dele, ele fez a quinta parte, 20%, e nós não temos essa cultura. Aqui nós não aprendemos com nossos pais, nós não aprendemos na escola que a gente tem que poupar, a gente tem que fazer essa reserva. Para quê? Para que a reserva? Para que nós possamos, por quê? Porque a vida é um ciclo. Hoje eu estou com saúde, amanhã eu posso não estar. E aí também, se imprevistos surgem, e quando eu não tenho essa reserva, o que acontece? Eu vou lá, e vou para o banco, as minhas contas atrasam, e acaba que eu pago juros. É difícil que você consiga ter esse hábito? É difícil, mas não é impossível. Você pode, por exemplo, tratar das suas contas. Eu sempre falo aqui, quando eu estou falando de finanças, anote tudo que você gasta, e aí você vai analisar aquelas contas, aqueles gastos supérfluos, você vai tirando, tratando. Você não vai conseguir de uma hora para outra. A palavra de Deus diz que é de fé em fé, de glória em glória, que você vai conseguir, e com 4, 5 meses, você já consegue estar com uma forma, já organizou suas contas e começa a usar esse fator a seu favor. Vamos lá, as pessoas que tivessem guardado, feito uma reserva, quando chegou a pandemia, a pessoa que tem um padrão, qualquer padrão, um padrão de R$1.000 por mês, se ela guardou, fez a reserva dela de R$6.000, equivalente a 6 meses, ela poderia ficar sem trabalhar. E assim sucessivamente. Se for 2.000, ela teria 12.000, ficaria 6 meses. Tem pessoas que podem ficar sem trabalhar 5 anos, porque são pessoas que usaram esse fator a favor. Amém, queridos? Eu vou passar um pouco mais rápido aqui, que o tempo já está no final já. Vamos falar aqui de novo investimento. Eu vou falar bem rápido aqui no princípio do investimento. Às vezes a colheita vem, querido, e você acha que você vai comer o pão e a semente. Deus dá o pão e Deus dá a semente, mas você tem que comer o pão e você não tem que deixar de reinvestir no seu negócio, falando de negócios. Amém, queridos? E depois nós temos os dividendos. O que seria isso, dividendos? Uma palavra diferente, né? Esse é o momento melhor que existe. É o momento em que você já tem a colheita e você já pode usufruir daquilo que você conquistou. Só que infelizmente, dentro desse fator, tem pessoas que se acostumam a só ganhar e não vive esse melhor momento. Mas você já pode ir num restaurante melhor, com a sua namorada, com a sua esposa, com seus filhos. Você já pode ir no cinema, já pode comprar uma roupa melhor, pode se divertir. E aí você cai nessa de que você tem que viver só ganhar. Não, esse é o momento da comemoração. Esse fator também vai influenciar na saúde, no relacionamento. Você vê que o dinheiro, ele é algo que nós estamos tratando aqui. Não é dinheiro por dinheiro, é dinheiro que vai, não é para que nós tenhamos riqueza, não, é para que nós tenhamos uma paz financeira, para que a gente possa
não viver uma vida ansiosa, para que a gente possa organizar a nossa vida financeira, para que o dinheiro não seja algo que venha trazer separação, que venha trazer problema, e que diante de uma crise dessa aqui, gente, tem pessoas que não estão em crise, porque a crise ela sempre vai existir. A crise, a primeira que existe, não é externa, é interna, e se nós tratarmos dela, a de fora, como eu falei anteriormente, ela vai ficar a nosso favor. Então, queridos, passando aqui bem rápido, acho que eu tenho 3 minutos, né? A gente vai finalizar aqui, concluindo com o princípio da colheita. Olha só, produtividade. Produtividade, o que significa isso? Significa que os meus investimentos, eles têm que ser, eles têm que crescer. Eu não posso tratar daquilo que eu estou, do meu investimento, no sentido de eu estagnar, não, como eu falei anteriormente, de glória em glória, de fé em fé, eu posso aumentar isso aí, para quê? Para que eu possa ter uma colheita maior. Quanto mais eu planto, a palavra diz, mais eu colho. Ou seja, essa parte do dividendo, eu vou contar um testemunho em menos de 1 minuto aqui. O testemunho que eu tenho dessa parte, que na época, 10 anos atrás, que eu plantava no reino de Deus, que eu plantava na minha empresa, que eu plantava na minha família, eu plantei R$500, eu lembro, lá no centenário da Assembleia de Deus. Nessa época nós éramos da Assembleia de Deus, e eu fiz um voto lá, naquela época R$500, para mim era um valor considerável, então foi algo nessa área da produtividade, eu investi um pouco mais, queridos, finalizando aqui um testemunho, com 2 semanas, um administrador de empresa, ele me liga: Júnior, tenho uma auditoria para você fazer. Falei: qual é o valor? Ele falou: R$10.000. Olha só, querido, olha só, aplauda o Senhor Jesus aí na sua casa aí, porque Ele é fiel, querido. E finalizando aqui, pós esse testemunho, um último item aqui, a gente poderia falar de muitos outros princípios, mas nós vamos finalizar com o fator milagre. Estamos finalizando aqui no fator milagre. O que é que significa o fator milagre? Querido, significa que nós somos dependentes do Senhor. Eu falei aqui de uma cooperação, eu falei das nossas ações que nós temos que ter, porém, a palavra de Deus diz que Paulo plantou e Apolo regou, e quem dá o crescimento é o Senhor Jesus. Ou seja, queridos, nós somos totalmente dependentes de Deus. Porém, se nós fizermos cada tarefa dessa que foi passada aqui esta noite, nós vamos viver uma vida de milagres e milagres e milagres, e verdadeiramente vai fazer jus a essa campanha do manto sagrado, que um dia você vai estar aqui contando o seu testemunho, que você chegou a praticar tudo que nós estamos falando aqui. Vai ser fácil? Não. Hebreus 12:11 diz que toda disciplina que nós falamos aqui, ela parece ser tristeza, ela não parece ser alegria no presente, mas no futuro, todos nós, você que está aí na live, vai ter uma colheita justa, terão resultados em suas vidas, em nome de Jesus. Amém.